E qual é a proposta do método Plume? É justamente você dominar fios e sombra como ferramentas para resolver o problema da sua cliente. Então, a gente precisa ser especialista na cliente. Qualquer cliente que sentar na minha mesa para conversar, eu vou conseguir resolver o problema dela. Eu sempre falo para as alunas assim: se você trabalha só com fios, você fica muito restrita, porque a técnica de fios, ela é a técnica com mais como é que eu posso dizer, restrição em relação à estrutura que a cliente tem. Então, para vocês terem uma ideia, o que eu mais removo aqui na clínica em dia de remoção a laser são sobrancelhas que não poderiam ter recebido a técnica de fios e receberam a técnica de fios e aqueles fios viraram um borrão. Isso é o que mais acontece, tá? E vocês vão entender isso hoje. E se vocês trabalham com sombra, vocês também vão atender só esse perfil que gosta mais de destaque e aquela cliente que quer aquele procedimento que não pareça que tem, vocês vão deixar de atender. Então, ou vocês, fazendo só fio a fio, vão muitas vezes ter que rejeitar cliente ou fazer a técnica em quem não poderia, né? Que não é nenhuma opção, a gente não pode nem ter isso como opção. Ou fazendo outro estilo, vocês vão perder muito público. E a gente não está no momento, quando eu falo pensando em empresa, a gente não pode se dar o luxo de dispensar cliente. Fez sentido para vocês até aqui? Quem de vocês pensa assim, ou já imaginou que a técnica de fios é a mais natural ou a única natural? Lira, que está chegando aqui hoje, eu não conhecia ainda, você tem isso aí na sua mente? Porque hoje essa aula é para aproximar vocês da proposta do método Plume, tá? Porque em dezembro a gente vai ter um workshop muito legal de um dia para destravar realmente as profissionais que já têm cursos e não conseguem destravar. Então, só para quebrar essa crença, a técnica mais natural sempre vai ser aquela personalizada para cada caso, tá? Ó, sim, total. Acho que a junção das técnicas é essencial, exatamente. Então, não existe técnica mais natural. Quando a cliente senta aqui na minha mesa para a gente conversar, definir o protocolo, o que eu mais alinho com elas é esquece naturalidade, porque eu consigo te entregar naturalidade em todas as técnicas. Então, eu sei que esse é um medo que você tem, mas a gente não vai escolher a técnica pelo medo. A gente vai escolher pelo que você realmente gosta. E aí, elas se abrem para outras possibilidades, porque é muito normal a cliente chegar pedindo fios, né? Por medo, não porque esse realmente é o estilo dela. Então, eu acho que uma especialista, uma profissional, ela tem essa postura, né? De direcionar o que vai ser melhor para nossa cliente, porque é a gente que sabe qual é o resultado final daquele procedimento. Então, quando a gente faz uma nanopigmentação, existe aquele efeito imediato e existe o resultado final, que vai vir depois de 30 dias. Então, entendendo um pouco do estilo da cliente, a gente consegue saber se realmente ela pediu a técnica ideal para ela. E muitas vezes eu sugiro outra técnica e elas voltam falando, Ju, bem que você falou, eu amei. Então, a expertise profissional, você conseguir passar essa segurança, você conseguir guiar a cliente nessa escolha, vai fazer vocês terem clientes muito satisfeitas e que indicam o trabalho de vocês. Então, a gente não pode esquecer que não é sobre a gente, é sobre a nossa cliente. O objetivo de uma empresa é ter o máximo de clientes satisfeitos no mercado, tá? E para isso, a gente precisa dominar todas as técnicas, vocês vão entender hoje. Por que dominar todas as técnicas é tão essencial? Coloquei 3 exemplos aqui para vocês. Quem já fez a imersão conhece esses rostinhos aqui. Gente, observe bastante a estrutura dessas clientes. Eu vou até deixar o chat aberto aqui para eu ver a resposta de vocês, que eu quero que seja uma aula interativa, tá, gente? Pode ir falando no chat aqui comigo que eu estou olhando, tá? Qual a chance de eu receber essas 3 clientes no dia e executar a mesma técnica em todas elas? Vou só definir para vocês. A primeira cliente tem um resquício de um procedimento anterior, que foi removido, mas ficou essa cicatriz. O pouco que ela tem tá cotoquinho, todo branco, ou seja, ela tem uma sobrancelha completamente desestruturada. A do meio já é uma sobrancelha inteira, tem início, tem meio, tem fim. Ela tem apenas algumas falhas pontuais, tá? E a de baixo, a gente vê uma sobrancelha super peluda, só que ela tem uma diferença de densidade importante, muito pelo na frente e da metade para a ponta a gente já vê uma ausência. Então vocês acham que a mesma técnica vai resolver o problema dessas 3 clientes?
Vai colocando mais. A Sheila respondeu. Eu quero opiniões. Se for uma opinião diferente, ótimo, a gente vai discutir isso. Tô esperando, gente. Ó, a Sheila já respondeu que não. Tem mais gente entrando aqui. Acho que são técnicas diferentes. Ótimo. Ó, a Lira também respondeu. Vamos lá. Entrou gente agora. Vou passar para a próxima, hein? Pois é. Então, assim, quando a gente fala de naturalidade, o que que a gente quer? A gente quer reconstruir as sobrancelhas sem parecer que tem procedimento, tá? Então, essa técnica que a gente vai fazer nessa cliente, ela vai dar uma sobrancelha reconstruída, inteira, uniforme, sem parecer que fez procedimento. Aí eu pergunto para vocês, se eu faço fios nessa sobrancelha, nessa primeira sobrancelha, esse fio vai ficar camuflado nessa sobrancelha ou ele vai ficar gritando aqui todos os risquinhos que eu fizer? Exatamente. Então, eu não tenho pelo natural. Quando eu faço uma técnica de fios, eu preciso ter pelo natural para poder camuflar entre os fios que eu desenhei. Se vocês observarem, profissionais que só trabalham com nanofios, elas só postam sobrancelhas muito cheias. Vocês nunca vão ver esse tipo de sobrancelha ali. Ou quando postam esse tipo de sobrancelha, desse primeiro caso, só posta assim que terminou de fazer. Não posta o cicatrizado. Então vocês precisam ter esse senso crítico quando for analisar, escolher um curso, vocês precisam ter esse senso crítico para avaliar o que de fato é o resultado, sabe, de excelência. Então, vocês podem observar, nunca vocês vão ver esse tipo de sobrancelha em perfis de profissionais que só trabalham com fios. Ou, se virem, vai ser apenas trabalhos assim, logo após, nunca cicatrizados. Por quê? Porque não fica bom, tá? Não fica bom. Então, quando a gente trabalha na sobrancelha desestruturada, a gente precisa trazer volume. E a técnica de fios é uma técnica de baixa densidade, é uma técnica vazia, porque a gente faz um fio e de um fio para o outro tem uma distância, e essa distância ela precisa ser preenchida com pelos naturais para que faça sentido, tá? Agora, uma outra pergunta. Se eu faço fios, sobre essa última aqui, ela tem bastante pelo. Se eu faço fios nela, vocês acham que eu resolveria o problema aqui da diferença de densidade entre o início e a ponta? Por que não, Sheila? Explica pra gente. Como eu falei pra vocês, a técnica de fios, ela é uma técnica de baixa densidade, é para aquela sobrancelha que tem pelinhos, ó, não pelo fato da intensidade dos pelos exatamente. Aí eu vou provocar vocês a fazer uma análise comigo. Quando a gente olha essa parte mais vazia, eu consigo enxergar o fio, certo? Ó, aqui eu vejo direitinho o pelo. Densidade, Eliane tá tentando falar densidade, tá, gente? Tem uma diferença de densidade. Olha só, observa comigo aqui. Quando eu acho que eu não consigo dar um zoom. Será que eu consigo? Acho que não consigo dar zoom. Quando eu olho aqui, ó, nessa parte vazia, com menos densidade, eu consigo enxergar direitinho os fios dessa cliente. Agora, quando eu observo o meio aqui dessa parte que eu tô apontando, a gente enxerga aqui fio ou eu tô enxergando uma sombra na sobrancelha natural, na estrutura natural dela. Visualmente falando, eu enxergo um fio isolado, igual eu enxergo nessa parte mais vazia, ou eu enxergo um amontoado de pelos que dá uma sensação de sombra. Exatamente. Então, gente, quando a gente faz uma nanopigmentação, a gente precisa fazer nada mais, nada menos do que imitar o natural. Então, o próprio natural, o que que ele me mostra? Em áreas com baixa densidade, eu enxergo fios. Em áreas com mais densidade, eu enxergo sombra. Então, se eu quero trazer densidade, porque aqui qual é o problema dessa sobrancelha? Diferença de densidade. Qual é o meu objetivo? Uniformizar essa diferença, tirar essa diferença, certo? Então, aqui eu preciso de volume? Não. Então, eu fazendo fios nessa frente dela, tá ótimo, porque vai só para cobrir falhas pontuais mesmo. Agora, se eu quero fazer essa área de baixa densidade ficar mais volumosa, vocês acham que eu resolveria isso com fios ou com sombra? Nesse ponto aqui. Exatamente, porque se eu faço fios numa área de baixa densidade, ela vai continuar com baixa densidade. Então, se eu preciso volumizar, o que que eu vou fazer? Sombreamento. Entenderam agora a importância de vocês dominarem todas as técnicas? Então, uma possibilidade para essa cliente seria a técnica híbrida, onde a gente faria onde ela já tem uma boa estrutura, técnica de fios, e onde falta volume, eu vou sombrear. E assim eu consigo uniformizar essa diferença, eu consigo resolver esse problema dela usando as duas técnicas, tá? Fez sentido para vocês? Agora, olhando essa do meio,
Qual técnica que vocês acham que seria adequada para ela? A Sheila acha que é fios, Eliane também acha que é fios. Mais alguém quer opinar? Ou as duas técnicas? Vamos lá. Então, essa cliente do meio, ela tem, ou na verdade pode fazer as duas, exatamente, Sheila. Ela pode fazer o que ela quiser. Essa cliente, ela está livre para escolher de acordo com o estilo pessoal dela, porque a sobrancelha dela não tem diferença de densidade, ela é toda uniforme, não falta nenhum pedaço, ela é toda inteira. E ela tem esses pelinhos com baixa densidade, então os fios também podem ser feitos nessa estrutura. Então ela, a gente vai escolher pelo estilo pessoal, tá? E depois vocês vão ver que ela escolheu sombreamento, porque é uma mamãe de gêmeos, e ela falou, Ju, preciso acordar com mais praticidade na minha vida, como se eu tivesse já passado uma maquiagenzinha ali, porque eu não consigo me cuidar por causa dos dois bebês recém-nascidos na época que ela fez. Então ela escolheu pela praticidade, mais definição, aí vocês vão ver como ficou linda e muito natural também, tá? Então, por que que dá certo os fios para ela? Porque é uma sobrancelha de baixa densidade. Então a gente junto fazendo os fios aí, vai continuar com baixa densidade, os pelinhos dela vai se misturar ali com os fios e a gente vai conseguir dar uma estrutura melhor, tirar essas falhas pontuais, ficaria lindo também. Mas ela escolheu a sombra e eu vou mostrar nos próximos slides. Então, o que que é naturalidade de fato? A partir de hoje, vocês não vão mais achar que natural é uma técnica X ou Y, tá? Natural é quando a gente personaliza as técnicas de acordo com a cliente, mantendo o seu contraste natural. Então, se a gente observa aqui, nós temos três perfis de sobrancelhas. Perfil de sobrancelha translúcida, se você observar, ela tem pelo até demais. Mas ó, tem pelo chegando aqui, ó, perto dos olhos já, né? De tantos excessos. Só que é uma sobrancelha naturalmente mais vazia, ou seja, de baixa densidade. Essa cliente não tem o pelo loiro, mas a característica da sobrancelha é ser clarinha por baixa densidade, tá? Se a gente observar, o pelo dela é um castanho médio. Só que essa sobrancelha mais translúcida, ela tem como característica bastante pele visível. Então, quando a gente for fazer um procedimento na sobrancelha assim, se for fios, a gente vai fazer uns fios mais separados para a gente manter essa característica de pele vazia, ou vai fazer um sombreamento bem translúcido para manter essa transparência, tá? Agora, o que que iria acabar com a sobrancelha assim? Iria descaracterizar completamente. Se eu pego uma cliente dessa e isso com fios ou com sombra, eu iria errar da mesma forma. Se eu pegar essa cliente e fazer nela fios ou sombra com esse contraste aqui, ó, com esse contraste mais alto. E é justamente isso que a gente vê, né? Quando a gente olha para a cliente e só vê o procedimento. A gente não vê a sobrancelha. E o procedimento não pode gritar no rosto da cliente. Então, quando a gente vai fazer um procedimento, ele precisa ficar compatível ao contraste natural dela. É isso que vai deixar a sobrancelha natural, tá? Fez sentido para vocês aqui? Então, a partir de hoje, o que vocês vão associar à naturalidade é o respeito ao contraste natural da cliente. Vou até ler para vocês aqui. Então, o conceito é o seguinte: naturalidade não está relacionada a uma técnica específica ou a cor do pigmento, como muita gente acha. Alcançamos excelência e naturalidade nos resultados quando respeitamos o contraste e a densidade natural das sobrancelhas, independente da técnica aplicada. Aqui eu coloquei para vocês os três exemplos, tá? De técnica em sobrancelhas de baixo contraste, que é onde todo mundo tem medo de errar, né? Então, aqui é uma sobrancelha de baixo contraste, onde nós fizemos a técnica de fios. Aqui é uma sobrancelha híbrida, onde nós fizemos aqui é uma sobrancelha de baixo contraste com híbrida. E aquela que eu falei que é mamãe de gêmeos, que escolheu fazer um sombreamento. Olha que naturalidade. Todos esses resultados aqui já cicatrizados, tá? Algum desses resultados vocês sentiram que não está natural porque não é técnica de fios? O que que vocês acharam? Ou a gente consegue ver um respeito ao contraste em todas as técnicas? Em nenhuma delas a cliente ficou descaracterizada, mudou a característica natural dela. Respondam para mim aqui no chat para a gente seguir para o próximo. O que que você acha do sombreado?
Vocês estão colocando sombra, todas não estão harmônicas, não descaracterizou a cliente, ficaram perfeitas, não ficaram gritantes. Exatamente. Então, assim, em todos os métodos, todas as técnicas, a gente entrega naturalidade. Então, eu quero muito que vocês saiam daqui hoje desmistificando essa coisa da naturalidade ser só fios. Muitas vezes, fios em sobrancelhas que não poderia receber a técnica fica muito mais artificial e a gente vai ver também alguns exemplos pra frente, tá? Deixa eu ver aqui no chat que eu não vi. Quando a gente fala de densidade, a gente tem dois tipos. Aquelas sobrancelhas que tem o pelo saltando da pele e aquelas sobrancelhas que tem o pelinho já deitadinho na pele, né? Exemplo de onde ambas as sobrancelhas possuem pelos escuros, porém densidades diferentes, ó. Super escuro esse pelo e esse pelo também. Só que como é muito cheio, ela parece muito mais escura do que essa. Então, quando você vai, uma coisa, e tenho alunas aqui, e elas vão até concordar comigo, eu sou totalmente iniciante, achei perfeito. Fico feliz, Alessandra. Olha, as alunas vão, eu quero que vocês comentem aqui pra dizer que eu não estou errada, tá? Vamos lá, tava só lendo uma mensagem aqui. Quando a gente vai fazer uma sobrancelha, as minhas alunas sempre ficam com medo de usar uma cor escura demais. Então, o que elas não podem, o que vocês não podem confundir é cor de pelo e densidade de pelo. Então, quando eu faço uma sombra, por exemplo, um sombreamento, aqui numa sobrancelha dessa densidade, vamos supor que ela tivesse um pedaço faltando aqui. Eu teria que fazer camada em cima de camada, camada em cima de camada, até essa ponta que está faltando ficar com a mesma densidade de onde ela tem esse tanto de volume aqui, com a coloração escura do jeito que o pelo dela é. Agora, se eu faço um sombreamento nessa sobrancelha de baixo, que tem um perfil translúcido, eu vou usar a coloração castanho escuro também, só que com muito mais transparência. Então, a naturalidade, ela não vem do pigmento ser claro, tá? Se você faz uma sobrancelha que tem um pelo castanho escuro, quase preto como esse aqui, se você faz uma cor mais clara, o que que vai acontecer? Vai ter a sensação de que não pegou, ou vai parecer que a micro já está antiga, tá? Então tem que usar a coloração certa, só que fazer a arte compatível com a densidade da sobrancelha, tá? Então, se eu faço um sombreamento nesse perfil, esse sombreamento tem que manter o quê? Qual a característica da sobrancelha dela? Essa transparência. Então tem que ser uma sombra que mantém essa pele visível aqui, tá? Vamos voltar aqui naqueles três exemplos? Vamos observar essa shadow. Quando a gente olha aqui, uma sobrancelha de perfil translúcido também, né? Então a gente vê muita pele aqui nela. Então o que que a gente fez? Um início bem transparente e a parte superior também bem transparente. Então a gente manteve esses pontos onde a gente continua vendo a pele da cliente. Seria a mesma estratégia aqui. Só que, voltando, essa cliente é loira, então uma cor compatível. Essa cliente tem um pelo castanho escuro, então teria que ter usado castanho escuro. Esclareci isso para vocês também? Ninguém vai mais ficar com medo de usar cor aqui, tá? Vamos pro próximo. Olha aqui agora casos da vida real, tá? No curso a gente também estuda muito esse caso aqui. Então a gente tem, até agora eu só mostrei para vocês sobrancelhas muito tranquilas de resolver. Mas quando a gente pega um caso complexo desse aqui, tá? A gente precisa. O que que a gente precisa fazer nessa sobrancelha? Fios não é uma opção. Vocês entendem que fios não é uma opção aqui, né? Por quê? Ela tem uma diferença de densidade muito grande, porque ela tem metade da sobrancelha e outra metade nada. Então, e a metade que ela tem é hiper grossa, com relevo, que salta da pele, para vocês verem que esse pelo tá cortado e ele tá pontudo, né? De tão grosso que é o fio. Então, não tem outra opção para essa cliente a não ser sombra, tá? E a gente precisa fazer uma sombra bem pigmentada e não é no sentido de profundo, tá? É pigmentada no sentido de muitas camadas até igualar a densidade aqui. Aqui tá ela finalizada, tá? Então, quando a gente olha de frente, a gente não vê mais onde tem pelo e onde não tem. Vira uma coisa só, fica uniforme, que esse é o nosso objetivo estético, né? Devolver para ela o formato da sobrancelha. Só que um caso complexo desse, gente, não é um caso onde a gente vai fazer aquele degradê super lindo, super suave. Por quê? Não tem condições. Se eu faço um degradê suave aqui, vai parecer que ela não tem a ponta, né? Vai parecer que ainda falta alguma coisa. Então, esses casos mais complexos é a grande maioria do que a gente atende no nosso dia a dia, tá? Sobrancelhas lindas, estruturadas, instagramáveis, são a grande minoria
pelo menos aqui na clínica. Às vezes a gente até brinca assim, parece que todos os BOs do Espírito Santo vêm aqui para a clínica, porque realmente são sobrancelhas muito desestruturadas que geralmente a gente atende. Agora, deixa eu pausar aqui o vídeo. Eu vou mostrar para vocês esse caso aqui, super interessante. Gente, olha esse fio a fio nessa sobrancelha. O que que vocês acham? Tá super natural? Vou deixar vocês analisarem, hein? Isso aqui já é depois. Olha isso aqui. Ela foi num lugar, fizeram a técnica de fios nela. O que que vocês acham desse resultado aqui? Por que, Sheila, artificial? Por que que vocês acham que está artificial? A sobrancelha dela foi feita com, não foi feita com o direcionamento certo. Também. Mas vocês acham que a sobrancelha dela dava para fazer no direcionamento dos fios? Não, parece que não tem direcionamento. Aham. Já foi respondendo a minha pergunta? Tá. E vocês acham que teria outro direcionamento para fazer esses fios e daria certo? O que que vocês acham? Exatamente. É isso que eu, nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Ó, muita baixa densidade, os fios não estão corretos. Beleza. Vocês acertaram quando diz que o fio foi feito no direcionamento diferente dos pelos naturais. Mas se a gente observar, ela nem tem muito pelo natural para seguir, certo? O primeiro ponto é esse. Então, assim, nem teria para onde desenhar esse fio, porque o pouco que ela tem uma direção bagunçada, tá indo mais para baixo, não ficaria bonito. A técnica de fios não iria embelezar essa sobrancelha de forma alguma, de nenhuma forma que fizesse. Por quê? É uma sobrancelha, de novo falando com vocês, desestruturada, tá? Uma sobrancelha desestruturada, ou seja, falta um pedaço, precisa reconstruir, não dá para fazer fios. Por quê? Porque natural é a técnica que se camufla a estrutura da cliente, ou seja, não, a técnica não pode gritar, não pode aparecer mais do que a sobrancelha. E o que está acontecendo aqui? Justo com a técnica de fios que todo mundo acha que é o mais natural, tá gritando. De longe você vê esses riscos, sabe? Então, o que que a gente fez com ela? A gente limpou toda a sobrancelha, passou por um processo de remoção, tá? Conseguimos resolver tudo. Tinha bastante cicatriz nessa pele, né? E a gente tratou cicatriz, removeu o pigmento com laser, e aí nós fizemos esse sombreado. Fizemos esse sombreado aqui. Quando a gente olha para essa sobrancelha, e aqui já tá cicatrizado, tá? Que antes faltava um pedaço, o que que eu vejo agora através do sombreamento? Uma sobrancelha inteira. Mas vocês estão vendo diferença entre o pelo natural e o procedimento? Vocês veem uma coisa, vocês veem um procedimento gritando, chamando mais atenção do que a sobrancelha dela? Ou vocês conseguem ver uma unidade? E pode ser sincera, gente, porque eu tô aqui é para tirar dúvida de vocês mesmo. Olha só, eu sou tão boa com tecnologia que eu tô riscando esse negócio aqui, eu não sei como. E eu não sei nem como apagar também. Ai, Deus. Peraí, deixa eu ver se eu acho uma borrachinha aqui. Ó, fiz uns negócios azuis. Ai, achei aqui, ó. Então eu consigo ver unidade. Qual procedimento está mais natural? Temos aqui um exemplo de fios e um exemplo de sombra. Vão respondendo no chat, vocês estão muito quietinhas. Eu não gosto de aula sem interação, porque eu preciso saber que vocês estão entendendo, que vocês não têm dúvidas. Chegou bastante gente depois. Pode perguntar, gente, vocês estão, fica à vontade. Essa aula é para isso mesmo. Joyce, não quero saber se está bonito. Bonito eu sei que tá. Eu quero saber qual a sua opinião. Você concorda que aqui os fios estão gritando? Porque a gente está aqui nesse momento justamente desmistificando a naturalidade na nanopigmentação. Eu estou mostrando para vocês como que natural é a técnica certa para sobrancelha, não uma técnica específica. Ó, a Alessandra falou que ela é leiga, mas achou muito uniforme e natural a última foto. Isso que eu quero saber. Com a shadow ficou natural e bem direcionada, exatamente, muito natural. No outro dava para ver o fio ficou artificial. Então, é um consenso aqui, né, que a técnica certa sempre vai ser, de fato, a técnica natural, tá, galera? Então, por isso, para quem chegou depois, eu falei no início, né, uma profissional, uma especialista de verdade, ela precisa dominar técnicas de fios e sombra para ser capaz de criar protocolos adequados à necessidade da nossa cliente. Se você trabalha só com fios, olha só, você vai fazer esse tipo de trabalho, porque mesmo que siga o direcionamento do pelo natural, se vocês pensarem assim, ah, Ju, mas é porque não seguiu. Não tinha, gente, direção direito para seguir, não tem estrutura. Então, qual é a sua alternativa? Ou fazer por fazer,
para não deixar a cliente embora sem fazer, mas você vai fazer uma coisa que vai ser um transtorno para ela, porque não é a técnica mais adequada para ela, tá? Ou você vai ter que dispensar a cliente. Então, como sendo 70% do nosso dia a dia, sobrancelhas assim, porque são essas pessoas que precisam de um procedimento de nanopigmentação. São elas que nos procuram. Ó, o meu público aqui é sempre 40 mais. E eu vou falar bem sincera com vocês, porque eu gosto também de falar de dinheiro, de faturamento, de negócio, de visão de negócio. É o público que tem dinheiro para pagar. Então não adianta vocês olharem, ai, olha só o trabalho dessa profissional, vou fazer um curso com ela porque o trabalho dela é maravilhoso. E tá lá tudo mocinha, jovenzinha que foram chamadas para ser modelos, mas não é o nosso público, não é o público pagador. Então vocês precisam, quem tá entrando agora para o mercado, precisa entender que o público que paga é o público 40 mais. E geralmente essas pessoas, quando chega ali nos 50, já passou naquela moda de fazer a sobrancelha arredondada e tirar a estrutura natural, tá? E aí a gente precisa reconstruir essas sobrancelhas hoje, tá bom? Então essa é a realidade do mercado hoje, tá? Então são sobrancelhas que precisam ser reconstruídas. Daqui a um momento esse público muda, porque hoje, né, se fala mais em respeitar o natural, de não de não tirar, de não afinar. Então, daqui a um tempo, a gente vai ter mais clientes com sobrancelhas preservadas. Por exemplo, eu atendo em São Paulo também. Lá, meu público não tem a sobrancelha tão mexida, mas o público capixaba tem a sobrancelha muito mexida, muito desestruturada. Ó, aqui é uma cliente que que tinha também, chegou para mim também com um procedimento antigo. Nessa época, eu não fazia ainda remoção, tá? Então ela fez em um dermatologista. Os dermatologistas ainda hoje, pelo que eu entendo do mercado, pelo que já chegou até mim, eles não fazem a reparação tecidual. Só tira o pigmento, o excesso do pigmento ali com laser. Então sempre sobrava um resquício, tá? Então, o que que nós fizemos nessa cliente? Fizemos uma camuflagem com pigmento mesmo. Aqui não parece tanto, mas ele estava bem vermelho. A gente fez uma camuflagem com pigmento. E aqui embaixo, eu mostrei para vocês, é uma técnica sombreada também, já cicatrizada. E esse cicatrizado já é do quinto ano dela comigo, para vocês verem como que através do método Plume, com inteligência, com estratégia, a gente consegue deixar a sobrancelha natural no longo prazo também. E como que com a técnica certa, ela continua tendo pelo só no meio, tá? Se vocês observarem, só tem pelo aqui, ó. Aqui continua vazio, aqui continua vazio, aqui também, na outra ponta também, mas a gente vê uma unidade e natural do mesmo jeito. E aqui, gente, foi um fio a fio que fizeram nela, tá? A gente consegue ver até uns traços, um pedaço dos tracinhos aqui que virou uma tragédia, como não precisa nem falar, né? Vocês já estão vendo aqui. Porque além disso, ainda fizeram para fora dos pelos, fizeram um design totalmente errado. Então a gente camuflou, foram 3 meses só camuflando essa sobrancelha. E graças a Deus a gente conseguiu fazer esse trabalho de reconstrução bem bonito, tá? Então, olha como que a técnica certa ela traz essa unidade e com estratégia, o início suave, a parte superior suave, não fica parecendo tatuagem, que é o medo de todo mundo quando a gente fala de sombra, né? Aqui é um outro exemplo de camuflagem, mesma coisa. Também não fazia na época reparação tecidual, então hoje eu sei que a gente conseguiria resolver esse laranja, tá? Mas na época chegavam para mim dessa forma. Isso aqui é a camuflagem que eu falei, que é a neutralização, usando cores específicas. No workshop, eu vou falar sobre isso na parte de pigmentologia, tá? Ensinar vocês como usar as cores para corrigir. Transformamos o laranja em castanho e depois disso fizemos a técnica de fios. Aqui também já é a técnica de fios cicatrizada. Por que que aqui eu pude fazer a técnica de fios e por que que nessa não, né? Por que que não foi possível? Porque aqui, o pouco que ela tem relevo. Aí a gente bate naquela coisa de diferença de densidade. Então, se eu faço fios, que é uma técnica de baixa densidade, ela vai continuar com a diferença, tá? Aqui não. Aqui é uma sobrancelha que estava mais sem pelo no início, porque o pelinho foi quebrando, não foi feita uma remoção com cuidado, foi prejudicando o pelo. Depois o pelo foi voltando um pouquinho e quando voltou é um pelinho deitadinho na pele, não tem diferença de densidade. Então a gente conseguiu fazer a técnica de fios. Além disso, foi graças a Deus feito o procedimento anterior mais fino do que a estrutura natural dela. Então a gente tinha essas pontas livres, tá? A gente tinha essas pontas mais livres, sem tinta. A gente conseguiu essa transparência. Então, cada caso é um caso, tá?
Vai ser muito legal, Eliane. Vai ser bacana, porque vai ser um workshop com, além de teoria, vai ter a prática em pele artificial. Então, eu vou conseguir saber onde cada profissional está travada, né? Vai ser um evento voltado para profissionais da área. Então, galera, nesse workshop eu vou preparar vocês para resolver casos simples a complexos, como esses que eu mostrei para vocês até aqui. E olha aqui a realidade do nosso mercado, sabe? Tudo isso aqui, ó, é o que aparece no nosso dia a dia. Então, a gente precisa, como especialistas, como profissionais, atender as necessidades da nossa cliente. Não dá mais para a gente ir para o mercado especialista em técnica, tá? Então, os profissionais, mas a gente precisa, resumindo, ser especialista no cliente. Olha como que a gente conseguiu resolver esse caso. Tava um rosa fluorescente, uma coisa de doida essa sobrancelha. Essa cliente, olha o olhar dela. Gente, até o olhar muda, é muito legal, né? A gente consegue ver, olha a como é que fala a palavra? Esqueci agora. Ai, gente, esqueci a palavra agora. Mas plenitude. Olha a plenitude nesse olhar. E olha como que o olhar dela aqui tá super frustrado. Isso aqui foi uma foto própria dela, ela mesma mandou. Alessandra, se você é zero de conhecimento, ou você precisa, ou você vai participar do workshop com uma experiência, tá? A gente pode até ver se você participa do workshop e esse valor pode ser revertido depois. Mas assim, de verdade, você não vai ter muito proveito porque o workshop não é um curso profissionalizante, tá? Mas tem gente que fala assim: "Ah, deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero, se é pra mim, pede pra participar". Mas eu gosto de ser muito sincera, não é um curso que vai te preparar para o mercado, tá? E aí o método Plume, a imersão, a gente está suspensa. A gente ainda não tem previsão pro ano que vem. A gente não vai dar esse ano com certeza, tá? Como que a gente realiza o procedimento para não deixar a cor alaranjada depois? Então, Joyce, essa cor alaranjada geralmente é de cicatriz, então é trabalhando com extrema leveza e os pigmentos de hoje, ele já tem uma tecnologia que a gente fala nanopigmentação, é em relação à tecnologia de pigmento e de agulhas, tá? Eles já não ficam, já não mudam de cor mais, trabalhando com os pigmentos que a gente indica. Quero fazer um do começo com você. Então faz o seguinte, a gente tem lá no grupo, a gente vai fazendo uma lista de espera, porque realmente muita gente pede, mas a gente até avisou com antecedência que não daria mais curso. A última turma foi o mês passado. Não, o curso iniciante ainda está suspenso. A gente está fazendo então a lista de espera, tá? Aí vocês podem chamar uma equipe, deixar o nome lá na lista de espera. Ai, que dor. Mas se vocês quiserem participar do workshop, vai ser muito legal para saber se é para vocês, tá? Nossa, você fez sem Selecionando. nada para trazer o corte? Peraí, deixa eu mutar E com aqui. a peça, tá vendo? Vamos lá, vamos continuar, mas fica aqui comigo, tá? Que com certeza teremos oportunidades. Vamos lá, então, a profissional mais capacitada sempre será a mais desejada, gente. Venda é confiança. Então, uma cliente dessa, que você resolve o problema dela, ela vai sair indicando você para todo mundo, tá? Então, como que o cliente vai chegar à conclusão de que você é a melhor escolha para ele? Quando você mostra o que é capaz de resolver, né? A venda, ela acontece quando o cliente tem um problema e ele entende que você é a pessoa que vai saber resolver esse problema. Então, a técnica mais natural, só resumindo, é aquela que se camufla com a estrutura da sobrancelha. Então, aqui a gente tem o exemplo de híbrida, misturei fios e sombra, mantive a transparência natural que ela tem, mas ao mesmo tempo trouxe um pouquinho mais de destaque como ela gostaria. Vocês podem ver que é uma cliente que gosta, né, de cilião, então ela achava a sobrancelha dela fraca em relação ao estilo pessoal. Tem um cabelo bem escuro, então a gente trouxe definição, mas suavidade ao mesmo tempo, porque ela também amava os fios, né? Então a gente misturou os dois. Aqui foi só técnica de fios do início ao fim, que era o suficiente para resolver o problema dela também. E aqui técnica sombreada, como eu já mostrei vocês, porque ela era mamãe de gêmeos, recém-nascidos na época e ela precisava dessa praticidade. Mas tudo extremamente natural. De onde eu tirei tudo isso? Né? Não seria melhor me especializar numa técnica só e me tornar referência nisso? Eu gosto de fio, sombra não faz meu estilo, e aí eu quero puxar vocês para o pezinho no chão, tá? De que o nosso foco como empresárias é no cliente, não é no que eu, Juliana, gosto ou deixo de gostar, tá? Se vocês começarem na profissão dessa forma, vocês não estão se posicionando como empresárias de verdade, como profissionais de verdade, tá? O cliente satisfeito é o seu principal objetivo. Não é você gostar de uma técnica e fazer aquilo em todo mundo, porque não é sobre nós, tá? Então,
a gente precisa alinhar expectativa versus satisfação. Então, muitas vezes, gente, a cliente não fica insatisfeita apenas quando você comete um erro. Você pode fazer tudo certo, mas se a técnica não atende à expectativa dessa cliente, ela não volta, tá? Então, cada cliente ela tem seu estilo natural, seu estilo pessoal, ela tem uma rotina de beleza diferente, ela tem um desejo estético diferente. E aí, como eu sei para vocês, é possível a gente atender a todas as pessoas, todos os perfis com naturalidade, tá? Eu mesma não fiz minha micro porque a moça só trabalhava com fio a fio e eu não gostei do esboço que ela fez de como ficaria. Tá vendo? Exatamente, Joyce. Então, a gente tem cliente que busca o efeito não fiz nada. Mas a gente também busca aquela cliente que quer praticidade, tá? Então, esse efeito aqui, ó, não fiz nada. Ela só queria resolver o problema do início e do final. Ela não queria alinhamento, ela não queria parecer que estava com a sobrancelha arrumada. É o estilo dela. Agora, essa cliente aqui queria acordar pronta. Ela sempre chega falando, ai, Ju, eu queria um pouco mais de definição, minha sobrancelha é indefinida. Então, a gente consegue atender as duas e entregar a naturalidade da mesma forma, tá? Então, se eu faço fios nessa cliente, concorda que eu poderia fazer o fio mais lindo do mundo, mas ela não ficaria satisfeita? Vocês concordam com isso? Eu poderia fazer o fio perfeito, mas não iria entregar a expectativa dela, que era o quê? Acordar pronta, com a sobrancelha alinhada, com praticidade, tá? Então, é o que eu falei, a expectativa versus a satisfação do cliente. Você pode fazer tudo certo, mas se a técnica não atende a expectativa, ao desejo estético, ela vai ficar insatisfeita do mesmo jeito. Outra coisa que eu já falei, o seu negócio não é sobre você. Isso que eu tô falando agora são os motivos que me levaram a trabalhar com técnicas personalizadas, tá? E o porquê vocês também deveriam. Então, motivo número 1, expectativa versus satisfação do cliente. Motivo número 2, não é sobre você, não é sobre o que você gosta, o que você acha bonito, é sobre o que o cliente precisa. Seja por estilo pessoal, seja por necessidade mesmo, em caso de reconstrução, como a gente já viu, tá? E terceiro motivo, que nanofios é a técnica mais restrita. Muitas vezes, essa foto aqui, ela é campeã de print. Então, muitas vezes chega clientes falando, ah, eu amei esse resultado aqui, eu quero essa sobrancelha. Eu falo, olha, mas você tá vendo a estrutura natural dela? Ela tem pelos no início, no meio, no final. A sobrancelha da senhora não tem essa estrutura natural. Então, na sua sobrancelha não é possível aplicar a mesma técnica por conta disso. Aí a pessoa fala, nossa, realmente não tinha pensado nisso. Porque a pessoa, ela vê o antes e depois, mas o cliente, ele não tem critério para avaliar técnico, né? A gente nem tem que cobrar isso dele. Então, é a gente, como profissional, que vai falar e alinhar com o cliente o que é realmente adequado para o caso dele, né? Então, como vocês viram, nanofios é a técnica mais restrita, sobrancelhas bem estruturadas, apta para técnica de fios, não é a maioria no nosso dia a dia, principalmente o público capixaba, como eu já falei com vocês, que aqui a gente teve muitos casos de tendências que tirava a sobrancelha toda, fazia outra no lugar, sabe? Entendi. Acho que até aqui ninguém tem dúvida, né, em relação à importância dessa personalização. Então, qual é o próximo passo de vocês? Quem procura um curso iniciante, realmente. Peraí, que eu peguei o coisa errada aqui, rapidinho. Quem procura um curso iniciante, geralmente, realmente precisa deixar o nome na lista de espera, gente, porque a gente não vai dar mais esse curso. Não tem previsão. Acho que é isso aqui. Agora, se você já é profissional, se você já fez vários cursos, tá travada, tá? Então, o workshop é para vocês. Deixa eu pegar aqui, tô chegando. O próximo passo, então, eu já falei, né? Vai ser no workshop Pluma Experience. Vai ser muito legal, vai ser um dia inteiro, onde eu vou conduzir vocês no processo de aprendizado alicerçado em 3 pilares. Para quem não sabe, minha formação é em ciências biológicas, então eu trago muito essa bagagem científica. Quem é minha aluna, está aqui acompanhando a aula, sabe disso, que a gente tem uma base científica sólida. Porque entender dessa pele, dessa tela viva que é o nosso, onde a gente faz arte, né, faz toda a diferença para a gente ter um cicatrizado perfeito. Depois disso, a gente vai ter técnica. Por quê? Porque a gente vai praticar o dia inteiro em pele artificial. Porque o que eu mais recebo aqui na clínica são pedidos de reciclagem, pedidos de especialização. A pessoa muitas vezes não quer fazer um curso de 5 dias, iniciante, ela já faz, mas ela quer só destravar, saber onde está errando. Então, ali são só 20 vagas, inclusive, porque eu quero dar assistência para todo mundo, pegar mesmo na mão, olha, você não conseguiu executar porque você está errando aqui.
tá? E as minhas alunas sabem que até os treinos que elas mandam em pele artificial no WhatsApp, eu já sei tudo que elas erraram e por quê e como fazer para consertar. E a arte é essa visão do visagismo até a escolha da técnica ideal. Então, fazendo essa especialização no workshop, vocês vão estar alicerçadas nesses 3 pilares que eu chamo de tríade da excelência. É você dominar a ciência envolvida no processo, a técnica envolvida no processo e esse olhar artístico, tá? Não existe, gente, insegurança no terreno do conhecimento. Então, eu sempre falo que o resultado que você não entrega ainda é porque falta algum conhecimento. Algum conhecimento você não tem, tá? Então, aqui são depoimentos de alunas. Uma vez eu postei, esse aqui é um trabalho de uma aluna que começou comigo do zero, e um dia ela falou, né, respondendo a uma história, ela falou assim, nossa, eu já comecei, é exatamente isso que eu sinto sendo sua aluna, eu já comecei no nível bom, nunca fiz sobrancelha torta, marcadona, que é o medo, né, de todo mundo que tá começando, medo de estragar a sobrancelha das pessoas. Esse problema a gente não tem na nossa turma, tá? Nas nossas alunas. Então a evolução ela vem com a dedicação, mas quando você consegue entender todo o processo que está envolvido no método Plume, você não faz esses tipos de resultados, tá? Então, será que é pra mim? Vou conseguir? Porque eu deveria te escolher? E aí eu coloquei um pouquinho da minha história, porque tem gente aqui que não me conhece. O que vocês veem hoje no Instagram, gente, é eu palestrando lá na Holanda, ano passado, no maior evento de micropigmentação do mundo. Estava lá entre 30 profissionais do mundo inteiro, só eu de brasileira. Então foi uma conquista, um reconhecimento muito grande, tá? A gente tem muitas premiações aqui no estado e em nível Brasil também. Palestras nos maiores eventos. Aqui tem Beauty Fair, aqui tem um congresso aqui no estado, muitas alunas, um espaço lindo. Só que eu comecei muito pequenininha, sabe? Tive um processo de atendimento em domicílio, porque eu não tinha espaço. Já fiz resultados muito ruins. Olha só esse design aqui, super assimétrico. Então, as coisas, essa plaquinha do Canva, fui eu que fiz, sabe? Lá no Canva, eu mesmo que fiz, mandei imprimir. Então, assim, todo mundo tem o seu início. Então, eu gosto de colocar, isso aqui é eu indo para o meu primeiro congresso em São Paulo, um congresso, inclusive, que eu paguei sem saber se eu teria o dinheiro para ir, para viajar, né, de avião e tal. Então, todo mundo tem um início. Tá? Essa aqui é a minha maleta que eu atendi em domicílio, junto quando eu ganhei meu primeiro prêmio. Eu nem tinha essa clínica de hoje ainda, então fiz questão de tirar uma foto para saber assim, que valeu a pena não desistir, valeu a pena acreditar. Eu me formei em biologia, sabe? E falei, não é isso que eu quero. Enfrentei crítica de família, porque eu estudei numa federal, estudei na federal aqui do estado do Espírito Santo, né? Me formei. E todo mundo achou que eu estava ficando louca. Imagina, você tem uma filha, aí sua filha tem um futuro promissor na área de formação, aí a ideia é ir para o mestrado, para o doutorado e só evoluir ali na carreira acadêmica, né? Mas eu fui, peguei minha malinha, coloquei minha pinça, minha tesoura e fui fazer sobrancelhas em domicílio. E eu sempre tive essa mentalidade de crescimento. Eu nunca coloquei dificuldade nas coisas, sabe? Às vezes eu fico refletindo que hoje já fiquei meio mal acostumada e coloco mais dificuldade nas coisas do que quando elas realmente eram difíceis e eu só focava no meu trabalho. Eu só focava assim, olha, eu quero crescer, meu objetivo é esse, as condições que eu tenho são essas agora, e eu vou fazer enquanto eu não tenho condições de fazer melhor. Isso aqui, gente, é um armário de cozinha, tá vendo? A fruteira. Foi o armário que eu consegui comprar. Isso aqui é minha maca, eu não tinha um mocho para sentar. Então, muitas vezes, a gente coloca um pouco de dificuldade, sabe, nas coisas, mas tudo é construído e cada um tem um começo diferente, né? E não dá pra gente ficar comparando, mas também fulano conseguiu, mas olha só, ele já tinha isso, ele já tinha aquilo, e aqui eu tô mostrando pra vocês que eu comecei do zero absoluto, tá? Eu brinco que foi até do negativo e eu consegui chegar até onde eu cheguei hoje por ter essa mentalidade de progresso, tá? Por focar na solução, por focar no próximo passo e não na dificuldade nas condições que eu tenho hoje. Tá, e muito obrigada. Eu tenho muito orgulho das minhas alunas e sempre estarem junto comigo, mesmo eu nem falei dessas aulas para ela hoje e elas estão aqui. Isso para mim é a minha maior recompensa, a minha maior vitória, né? A gente saber que está no caminho certo e que entrega algo que é de verdade. Aí eu coloquei, né, a minha fotinha aqui no que eu tirei na época de Facebook ainda, e aqui um vídeo. Eu não sei se vai passar para Sem vocês. dúvidas, esse Vê se, foi um dos confirma para mim se está momentos mais passando. marcantes e emocionantes Esse aqui é um vídeo da minha apresentação na Holanda. Só dá um joinha para mim da minha aqui. carreira. Foi uma das. Beleza, vou passar para vocês escutarem então. Sem dúvidas, esse foi um dos momentos mais marcantes e emocionantes da minha carreira. Fui uma das poucas brasileiras e a única capixaba da história a me apresentar no maior congresso
congresso de micropigmentação do mundo, que acontece na Holanda. Na minha apresentação, mostrei como que o método Plume é o caminho para a verdadeira naturalidade através da personalização de técnicas. E eu posso dizer que, através desse método, estamos moldando o futuro da micropigmentação, elevando padrões, redefinindo o que significa de fato naturalidade. Afinal, cada cliente é única e merece ter essa individualidade respeitada. Quero convidar você a seguir o meu perfil e fazer parte desse movimento de inovação, de quebra de padrões, onde a verdadeira excelência não tem limite. E aí, bora, gente? Bora se tornar uma plumer? Então, ó, os sonhos que você deseja realizar daqui 5, 10, 15 anos, toda a minha jornada na área da sobrancelha até aqui são 15 anos de história, tá? Eu comecei em 2010, então talvez vocês vejam, hoje parece que as coisas aconteceram do dia para a noite, mas não foram, né? É uma construção. Então, os nossos sonhos, o que a gente deseja chegar, vai ser daqui 5, 10, 15 anos, são frutos das decisões que a gente toma hoje. E esses dias eu estava conversando no Story, né, respondendo caixinha de pergunta, e muitas vezes vocês falam assim, ai, igual tem muita gente aqui que tá buscando uma transição de carreira, ai, mas até dar certo vai demorar, ai, será que eu começo alguma coisa? Eu acho assim, se você está querendo começar algo, é porque não está confortável ou não está legal onde você está hoje. E mesmo que você alcance um sucesso que você deseja, né, o que é sucesso para você, daqui 5, 10 anos, esses 5, 10 anos vai passar do mesmo jeito. Gente, o ano que vem, daqui a pouco já, em março, vai completar 6 anos de pandemia. Vocês já pararam para pensar nisso? Parece que foi ontem. Então imagina se você tivesse começado um projeto lá em 2020, já estaria 5 anos de plantio. O quanto você já estaria adiantada no seu plantio, sabe? Talvez já estaria colhendo muitos frutos, mas a gente sempre posterga, porque começar algo novo incomoda, tira a gente da zona de conforto, que eu falo que não é nem conforto, porque a gente está desconfortável onde a gente está. Só que realmente o ser humano ele só muda quando o incômodo, né, de começar algo, o incômodo de estar onde a pessoa está, se torna maior do que o incômodo de mudar, né, de dar um passo para essa mudança. Então, vocês precisam analisar. Não pense que é difícil, foca na mentalidade de progresso, que não tem erro. Um passo de cada vez, nas condições que vocês têm e as coisas vão acontecendo. Nada é impossível para aquela pessoa que não desiste, tá? Porque motivos a gente tem todo dia, desafios a gente tem todo dia. Eu também não sou a empreendedora romântica que fala, sabe, você tem que fazer o que você ama, porque vai ter muita coisa chata pra cacete pra gente fazer durante, envolvendo, né, o nosso negócio, empreendedorismo. Tem muita coisa chata, não é só flores, tá? Então você tem que fazer de acordo com os sonhos que você tem. Então, o curso, uma profissão, ela é o meio, ela não é o fim. Então, se você faz só porque ama, só porque gosta, quando chegar coisa chata, quando chegar a primeira cliente reclamando que não gostou do resultado, isso vai ser o suficiente para acabar com a sua carreira, porque você não vai saber lidar. Então, a gente tem que olhar para a vida com mais maturidade, ter muita clareza de onde a gente quer chegar, dos sonhos que a gente tem e sempre ter a mentalidade de progresso, tá? Sempre pensar no próximo nível e que é isso aqui que vai possibilitar vocês de chegarem. Eu sempre quis mais da vida e eu sabia que trabalhando como professora de biologia, eu nunca alcançaria a vida que eu quero ter. Então, por mais que já tenham 15 anos, se eu tivesse 15 anos como professora, eu não teria vivido e conquistado metade do que eu conquistei. Então, eu paguei o preço de virar as costas de ver os meus colegas indo para o mestrado e doutorado, o que naquele momento parecia algo muito maior do que eu estava fazendo, que era uma maletinha pegando um ônibus para fazer sobrancelha lá em Cariacica para ganhar R$ 20, tá? Mas eu sei, a minha escolha foi, eu sei que o empreendedorismo, ele vai me levar a alcançar a vida que eu desejo. E esse caminho aqui não vai. Então foi uma escolha e eu tive que pagar o preço dessa escolha, tá? Então o tempo leva isso pro coração de vocês hoje. O tempo vai passar de qualquer forma e o que a gente quer colher lá na frente, ele tem que ser plantado agora, tá? E aqui mais depoimentos de alunas, vou ver só essa questão vou ler só um pedacinho, né, para não ficar tomando tempo de vocês. Sem dúvida o melhor curso que eu já fiz. Gente, eu sou muito, muito feliz e realizada mesmo, que as alunas são muito satisfeitas com a formação, tá? Ó, me senti realmente acolhida, segura, é uma coisa que elas falam muito, a segurança que o método Plume dá, porque como eu falei para vocês, não existe insegurança no campo do conhecimento.
conhecimento. Então, se vocês já fizeram cursos, estão travadas, alguma coisa deixou de fazer sentido para vocês, tá? Então, o workshop vai ser justamente para poder destravar vocês onde vocês têm falta de algum conhecimento. Foi muito mais que um curso de nanopigmentação, foi uma verdadeira transformação, como eu enxergo a profissão. Vocês viram que eu enxergo a profissão de uma forma muito diferente do que grande parte dos profissionais do mercado, né? Levo não só técnicas, mas uma visão diferente da minha jornada como profissional. E essas duas, tanto a Carol quanto a Rai, elas já tinham feito vários cursos e não conseguiam executar, tá? E aqui são muitos, muitos depoimentos. Para quem é workshop, então, resumindo, para micropigmentadoras, ou seja, para profissionais da área que queiram se especializar no método ou que estão travadas e não conseguem evoluir. E se você é iniciante e quiser, eu vou fazer uma proposta para vocês aqui hoje. Se vocês quiserem experimentar, a gente pode deixar esse valor como crédito, que no dia que a gente lançar uma turma, a gente vai abater o valor do workshop para vocês. Vocês podem fazer como uma experimentação, deixando bem claro que eu gosto de ser bem honesta, que não é um curso profissionalizante, tá? Mas vocês podem experimentar para ver se é para vocês mesmo, se vocês se identificam. O que vocês vão ganhar como bônus, tá? A gente vai liberar bônus que a gente libera para as nossas alunas Plumers, em que elas não briguem comigo, mas vocês vão participar do workshop, vocês vão receber também o acesso ao meu curso de design de sobrancelhas visagista, porque, como eu disse, o método Plume ele começa desde o design, com harmonia, tá? Sabendo identificar o design mais harmônico para cada sobrancelha, totalmente personalizado também. No meu perfil, vocês vão ver que não existe nenhuma sobrancelha com formato igual ao outro. Então, vocês vão ver que é bem diferente a forma como a gente faz o design. Vocês vão receber de forma totalmente gratuita. E depois do workshop, vocês vão receber todo o conteúdo teórico e prático para assistir quantas vezes quiser, tá? Já tô chegando no preço, Alessandra. Então, assim, eu poderia cobrar facilmente, já tem data também, 5.000 por essa entrega. Afinal, é ter ao lado de vocês alguém que já trilhou um longo caminho. E o que é um mentor, gente? O mentor é catalisador de resultado, de sonho, sabe? Então, o meu papel vai ser encurtar o caminho de vocês até a realização profissional, que é o quê? Entregar, de fato, os resultados cicatrizados perfeitos, sabe? Que encanta a cliente, que deixa a cliente satisfeita e essa cliente vai falar bem de você e indicar o seu trabalho para todo mundo, que esse é o objetivo de qualquer negócio, tá? Então, a condição para esse workshop de um dia inteiro comigo é de R$ 997, primeiro lote, tá? A partir do dia 15 de novembro, esse lote vai virar e o preço será R$ 1.497, tá bom? Então, para quem tá nessa aula hoje e para aproveitar essa condição de primeiro lote. E aí, só para quem tá na aula hoje e depois quiser fazer o método Plume, não está aqui mais quem falou, tá? Vou abater esse valor, vou deixar de crédito para vocês, se depois vocês quiserem fazer o método Plume, a imersão Plume, quando a gente lançar. Lembrando que não tem previsão, tá, gente? Como que a gente vai fazer para vocês garantirem esse valor de primeiro lote? Apenas R$ 100 de entrada hoje, tá? Essa semana. E vocês vão pagar o restante só no dia do evento, que será dia 7 de dezembro. Acabei esquecendo de colocar aqui, era para ter colocado. Então, o workshop vai ser no primeiro domingo de dezembro, tá? Só confirmar se é isso mesmo. Primeiro domingo de dezembro, dia 7. Exatamente isso, tá? Valor de primeiro lote para vocês. E uma condição especial para quem está na aula é que esse valor pode ser revertido para realizar a imersão Plume quando a gente lançar uma turma, tá bom? Vou fazer isso só porque vocês estão aqui comigo uma hora dessa. E aí as parcelas vão ser em 6 vezes, sem juros, tá? No dia do evento, que vai ficar em 6 vezes. O valor restante fica em 6 vezes de R$ 150. Vocês fazem aí 3 designs de sobrancelha e paga a parcelinha para um evento que vai destravar vocês em relação à profissão para começar 2026 aí com o pé direito, tá? Aqui eu coloquei algumas imagens do evento que eu fiz com as meninas, com as minhas alunas, foi muito legal. De vez em quando a gente vai ter encontros de plumers, a gente se chama assim, tá? Então, chega de medo, chega de trava, vamos assumir o protagonismo da nossa história, fazer as coisas acontecerem, tá? E as coisas acontecem, gente, com decisão. A gente precisa decidir. É isso que eu quero, porque às vezes eu vejo assim, um monte de profissional que tá travada, tem que entender o que tá acontecendo, o que deixou o que tá travando a mente de vocês. E a gente só sabe através de conhecimento, não tem outro caminho. Então, se você sentiu que essa especialização é pra você,
é só chamar minha equipe, eles vão mandar uma mensagem lá no grupo. Aqui, ó, o Rafael já colocou. Clica nesse link e fala com o meu time, tá? Obrigada pela presença, parabéns por estar aqui numa segunda-feira, nem sei que horas são agora, ó, 8h30 da noite. Foi um prazer trocar com vocês. Vou ficar aqui mais 5 minutinhos para quem tiver alguma dúvida aqui no chat, a gente pode conversar, tá? A Eliane, ó, falando que foi surreal esse evento. Foi muito legal mesmo, inclusive tem que fazer outro. Eu acho que vai rolar em janeiro, tá, Eliane? Pra gente inaugurar o ano. Vocês têm alguma dúvida? Vou ficar aqui mais 5 minutos pra gente conversar um pouquinho mais. Chame no atendimento. Isso, muito obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Você vai falar também sobre os melhores pigmentos? Então, Anne, vai ser sobre tudo, tá? A gente vai falar sobre pigmentologia e principalmente como escolher pigmentos, porque não é legal você ficar restrita a uma marca, mas eu vou ensinar vocês vão entender de pigmento, tá? Pra poder ter liberdade de escolher com qual vocês vão trabalhar. E claro que eu vou recomendar quais que eu gosto, tá bom? Mas eu vou, além disso, não só falar, use isso aqui, 3 gotas de um, 2 gotas do outro. Não. Vocês vão aprender sobre pigmentologia e colorimetria aplicada para ter liberdade e saber escolher, porque pigmentos tem muitos no mercado, né? Então, toda a tecnologia envolvida, como escolher, como sentir segurança numa marca, o que você precisa analisar para poder decidir, né? Como usar. Então, vocês vão criar autonomia através do conhecimento. Foi fantástico. Obrigada, Suelen. Então, vou falando um pouquinho mais. Ó, a gente vai ter toda a parte científica, como eu falei. Então, a parte científica, ela inclui sistema imunológico, o que que acontece com esse pigmento a partir do momento que eu coloco ele ali na pele, como cuidar dessa sobrancelha tanto durante o procedimento quanto pós-procedimento, para que a gente tenha o cicatrizado perfeito, tá? Depois vem a parte de pigmentologia, como eu falei, química de pigmento. Ó, a gente já consegue trabalhar nesse workshop? Não. Assim, se você já for profissional, sim, né? Que aí a gente já vai ali entender o que que você tá travada para você conseguir destravar e executar a técnica. Mas não é um curso para iniciante, tá? Não é um curso profissionalizante. Após o workshop, teremos alguns grupos para tirar possíveis dúvidas. Gente, eu sou muito acessível. A gente pode criar um grupo para tirar dúvidas, sim. Não me oponho, não. Inclusive, eu gosto de saber como vocês estão, né? Saber os resultados de vocês. A gente pode fazer, sim. Por que que eu pensei nesse formato de workshop? Justamente porque tem muita gente que já tem cursos. E às vezes a gente oferecia só a imersão. E eu ofereço a imersão há muitos anos, né? Então, a gente vinha só com a imersão. E muitas profissionais, mas eu queria só uma reciclagem, uma especialização. E aí a gente pensou nesse formato por conta disso. E como a imersão são 5 dias, é um curso muito extenso, acabou que na minha agenda agora ele ficou um pouco inviável, porque se vocês pararem para pensar, é uma semana sem atender. Então a gente tem aí, talvez, como meta, fazer 1 ou 2 vezes por ano só. Mas a gente ainda não tem essa data, não tem previsão. Ana, então já fala com o meu time, tá? Para garantir sua vaga. Vai ser um prazer ter você comigo. Aí depois, né, de entender a parte de pigmento, de pigmentologia, vai ser em Vitória, sim. Eles têm o endereço já, tá? Eu que não tenho o endereço de cabeça, mas é em Vitória. A parte prática, cada um leva seu dermógrafo e tebore para treinar o seu método Plume. Isso. Vocês vão precisar levar só dermógrafo e tebore, tá? Pele artificial, a gente vai fornecer. A tinta para o treino, a gente vai fornecer também. Como peso de mão, qual o melhor método de fazer o movimento de mão na shadow? Gente, tudo, de movimento, a gente vai ver tudo, tá? Pro fios, pra sombra, a gente vai falar sobre essas 2 técnicas o dia todo. Beleza, Anne? Te aguardo então, em dezembro a gente se vê. Olha aqui, o Rafael já mandou o endereço. Alessandra, você já é da área ou não? Se você não tem dermógrafo, tebore, eu posso te ajudar a adquirir. A gente está ainda em dezembro, né? A gente pode adquirir. A gente pode. Ah, então você quer participar do workshop só para experimentar isso? Me conta mais só sobre o seu caso. Zero. Porque quando a gente faz a imersão Plume, a gente fornece tudo, máquina, porque a gente entende que vocês estão começando do zero e não tem material, tá? Mas o workshop, como é voltado para profissional, então cada uma precisa levar o seu material, porque é esse material que vocês vão usar durante os atendimentos pós-workshop. Então precisa se acostumar com a própria máquina, tá bom? Mas se forem poucas pessoas, iniciantes do zero, que quer ter uma experiência ali, aí a gente pode ver a possibilidade de levar algum dermógrafo nosso, tá? A gente pode conversar. Mas, Alessandra, lembrando que não é um curso profissionalizante, você não vai sair fazendo a técnica. Só se você falar para mim, Ju, eu quero ir para experimentar, para ter contato. Aí tudo bem. Eu sei que eu não sei nada ainda, então.
Ó, essa do design de sobrancelhas é legal porque você já vai receber o curso de design. Gente, ele é muito mastigadinho, dá pra fazer tranquilamente. Você vai começar até a trabalhar já, se você quiser, como designer, só com o curso online que você recebe. Tá? E a gente já vai liberar ele na matrícula. O pessoal vai me passar depois o contato, a gente vai liberar o acesso do curso de design. Tem mais alguma dúvida? Depois a gente vai, eu estava explicando, né, que a gente vai ter a parte de pigmentologia, depois a gente ainda vai para a parte técnica mesmo, tá? E aí na parte técnica vocês vão entender os fundamentos da shadow, como fazer uma shadow natural, como pegar corretamente na máquina para fazer um trabalho suave. Aí, Eliane, como você terminou o curso e ficou muito tempo sem executar, vai ser ótimo porque você vai trabalhar essa sua mão pesadinha, tá? Mas talvez não é nem tanto mão pesada. Muitas vezes o procedimento não fica legal por excesso de passada, velocidade da mão. Então, tem muitos detalhes que vocês que já são profissionais vão conseguir destravar lá. Ju, eu que falo com você pelo Instagram, vou te dar um oi. Ah, perfeito, Alessandra. Me dá um oi lá para eu saber. Deixa eu pegar aqui. Me manda um oi aqui, que ainda não chegou não. A gente conversa, tá? Olha, a matrícula é até se esgotarem as vagas. Então, a gente tá em outubro, nós teremos só 20. Tá? Então, quanto antes vocês puderem se matricular, melhor, porque é muito rápido, né? São só 20 pessoas. E a gente está começando a divulgar agora. Esse valor de primeiro lote, essa condição de, igual você tá do zero, essa condição de aproveitar esse valor para uma imersão Plume no futuro é só para vocês aqui. Exatamente. Então, muitas vezes o procedimento não fica legal, porque tá com a mão, não com a mão pesada, mas com excesso de passadas, que não sei o que acontece, que vocês fazem o procedimento muito rápido, não pode. Então a gente vai ajustar essa velocidade da mão também. Quando a gente fala de fios, a gente tem até a forma correta de olhar para a lâmina na hora de fazer o fio, para vocês terem ideia de quantos detalhezinhos existem. Tem técnica para não faltar pigmento quando tá finalizando o fio, que é uma coisa que acontece muito, tá? Então, muitas vezes, você já tem, né, o curso numa técnica e precisa de ajustar pequenos detalhes para destravar. O último Plume foi 5.500, é o ticket do nosso curso, porque são 5 dias, todas as técnicas. A imersão, ela inclui todas as técnicas e, como bônus, técnica de lábios. Não sei se a gente vai fazer essa imersão completa, tá? Porque a gente está conversando também de fazer só de sobrancelha e só de lábio separado, aí o valor cai um pouquinho, mas tenha esse valor em mente. Não é um curso barato, porque não tem como ser barato pela carga horária que ele me solicita, né? De eu fechar minha semana de atendimentos para vocês. Então, mas só que se vocês forem olhar, ficar aprendendo uma técnica aqui, outra técnica ali, viajar, fica até mais caro. Então, é um curso que vale muito a pena porque ele é completíssimo. Caroline, super ansiosa. Eu também, vai ser um evento muito lindo. E o local também vocês vão amar. É uma sala muito legal, que tem bancada para ligar o dermógrafo, muito organizado, vai ser muito legal. A Anne também. Eu que estou ansiosa também para receber vocês, viu? Então, acabaram as perguntas? Ó, o Rafael colocou ali de novo, que já chamou, né? Perfeito. Então, vou despedindo de vocês por aqui, tá? Quem quiser trocar figurinhas, tô sempre lá no Instagram também. E vai ser um prazer receber cada uma de vocês no workshop. Vai ser um dia, com certeza, divisor de águas. Eu que agradeço, Sheila, pela sua presença. Ó, a Caroline também já chamou. Maravilha. Então, encontro vocês. Eliane, chama minha equipe lá também, tá? Maravilha, gente. Um beijo. Feliz que vocês gostaram da aula. E eu tenho muita plena certeza do que eu entrego e eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Beijo, beijo.